Não existe fórmula mágica. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Nós vamos para Tiago, capítulo 5, que estamos vendo, de um homem chamado Elias. Era um homem igual a nós vamos ver aqui. Sujeito às mesmas paixões, mas ele fez algo. Por que ele fez? E orou outra vez. E Elias, perdão, era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Então, a pessoa que ora é a pessoa que tem comunhão com Deus. Mas nós vamos ver que não é qualquer oração, não é reza, é comunhão mesmo. Vamos no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Uma aparente contradição, não tem contradição, vamos mostrar. Primeiro Reis, capítulo 17, diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, ele não era da linhagem sacerdotal, da escola de profetas, mas estava aqui aparecendo. Disse a Acabe, quem era Acabe? Rei de Israel: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Naquela hora ali, pensa bem, o que o Acabe deve ter pensado? Trouxeram um maluco para falar para mim. Deixaram o maluco entrar aqui. Imagine, uma autoridade, o governador do estado, recebe um cidadão e ele assim: seu governador, fique sabendo o senhor que durante não haverá chuva em São Paulo, senão segundo a minha palavra. Na hora alguém deve levar assim: esse cara é doido. Quem deixou doido falar comigo? Não. Mas repare uma coisa, aqui parece que o Elias não orou, não foi verdade? Não parece que tem uma contradição? Diz assim: e então Elias o tisbita disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença estou, que nestes anos nem orvalho nem choverá, senão segundo a minha palavra. É que o homem de Deus, ele ora, ele não fala por falar. Deus não tem privilegiado. Notou que o Tiago escreveu que o Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Deus não tem os seus queridinhos, não. Eu falei de um homem chamado David Young Cho. Ele faleceu recentemente. No começo era do Paul. E esse homem, eu li alguns livros dele na minha mocidade, na mocidade da igreja, né? Era muito sobre evangelização. Ele foi o pastor da maior igreja evangélica do mundo. São 800 mil membros, aproximadamente. Eu tenho um irmão que jogou as Olimpíadas de 1988, e foi na igreja dele. O pessoal faz fila para entrar lá de fora. Naquela época, 30 mil pessoas. É grande. E esse homem, mas por que esse homem? Aí ele conta, por exemplo, experiências dele. Quando ele orava na Coreia, quando ele pregava na Coreia, ele orava, mas não orava tanto como ele orava quando pregava no Japão. Porque ele era um homem de visão de Deus. Quando ele ia orar no Japão, ele sentia que ali havia uma opressão maior. Uma opressão. A liberdade para pregar não era como na Coreia. E é verdade, quem já pregou no Japão sabe que é difícil, né? As pessoas têm tradições, costumes e tudo. Então ele precisava do quê? De preparação maior. Ele orava, buscava a Deus, orava então 6 horas. Antes de pregar no Japão, ele orava 6 horas. Mas, pastor Jaime, Deus não tem queridinho, assim. Um pregador chamado Kenneth Reagan, já falecido, esse homem levantou muita gente pelo mundo pregando, tinha programação em todo os Estados Unidos pela rádio, aquela época das rádios, né, que hoje tem rádio, mas naquela época era muito mais ainda. O pessoal da minha idade para cima lembra que o rádio era famoso, tinha novela na rádio, tinha as histórias. Esse dia eu estava lembrando para eles aqui, a história de fantasma que criava, minha mãe colocava para a gente escutar: incrível, fantástico, extraordinário. Aí a pessoa contava umas histórias de cemitério, e agora imagine, 7 crianças, como é que eu dormi depois, um agarrado no outro, né, irmão? Nós éramos 7 irmãos, todos moravam na mesma casa, dormiam no mesmo quarto, eram 2 quartos só, e às vezes nem tem isso, às vezes tem lugar que é com pai e mãe, todo mundo junto. É realmente situações difíceis. Mas o que eu queria passar para você? Esse homem, então, ele conta que todos os dias ele orava pelo menos 3 horas. Todo dia era 6 horas. Quando ele não conseguia orar às 6, pelo menos 3. Mas o que eu estou dizendo? Não existe privilegiados. Nós temos que aprender a orar, irmão, a ter comunhão com Deus, a ter vida no altar. O Jeremias, profeta, ele vai colocar ali, eu leio para vocês,
no capítulo 29, versículo 13, olha o que ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso... O que é isso? Deus não olha como vê o homem só vê o que está dentro dos seus olhos. Às vezes você vê uma pessoa orando, ela parece muito fervorosa, mas Deus conhece o coração. Tem oração que não é para ninguém ouvir, é só Deus. Mas na igreja, uma oração que você quer fazer, para ninguém, que é uma coisa entre você e Deus, você ora mais ou menos assim. Você ouviu alguma coisa? Nem é para você ouvir, é com Deus. Tem gente não, que impressiona ver na oração, não é verdade? Mas tem oração que é o coração, Deus vai ver. Deus, eu quero ser um homem de Deus de verdade. Deus, eu quero andar na tua presença. Sou Deus, eu tenho andado nervoso. Deus, eu quero um olhar santo, Deus. Eu quero uma mente santa. Deus conhece, irmão. Entenda bem, Deus não adianta. Já viu alguém falar assim, me engana que eu gosto? Ninguém não, você tem que querer. Buscar Deus de todo. Deus, eu quero me render a Ti. Eu quero respirar a Tua presença. Mas não é só esse tipo de oração. Deus, eu vim aqui para Te louvar hoje, eu Te adorar. Aí quando surgirem adversidades, você também vai a Deus, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Então tem que aprender, esses homens, eles não eram privilegiados, eles não eram os queridinhos, eles buscavam a Deus, como aqui o Elias buscava também, buscava de coração. Aí nós sabemos que o Elias então, não choveu mesmo, 3 anos e meio não houve chuva. Depois de 3 anos e meio, o Elias se apresentou, porque Deus mandou, através de um homem chamado Obadias, que trabalhava para o Acabe, mas era servo de Deus. Aí quando o Acabe viu Elias, o perturbador de Israel, disse, não, eu não, você e a sua casa, com a sua idolatria, a feitiçaria de vocês. Aí ele falou assim, vamos fazer um desafio, os profetas de Baal são muitos, eu sou sozinho, vocês clamem a Baal que eu vou clamar ao Senhor. Quem responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. E nós conhecemos a história. Os profetas de Baal clamaram e não houve resposta. Elias clamou e houve resposta. Então todos notaram que o Deus verdadeiro era o Senhor. Aí nós vamos ver algo mais ainda. No capítulo 18, porque aí a chuva não tinha chegado ainda, né? Capítulo 18, versículo 41, diz, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Será que ele escutou uma trovoada? Não. O homem de Deus anda por fé e não por vista. Ele falou por fé. E Acabe subiu a comer e a beber. Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus... O que ele foi fazer? Foi orar, foi buscar a Deus. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. E profeta, o céu está... Se fosse hoje, diria o quê? Céu de brigadeiro. O céu está azulzinho. Ele poderia parar ali. Não, nós andamos por fé. Mas tem que ter oração, busca. Mesmo aparentemente não tendo resposta, ele continuou crendo. Aí ele falou para o auxiliar dele, para o moço, e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. O homem deve ter ficado, esse cara está de brincadeira, fracassou na oração, agora está dizendo, mandando eu fazer isso. Verdade. Foi lá, muito tempo para você entender. A igreja estava levantando uma doação para pagar uma despesa há muitos anos, foi na época da Praça da Sé, então foi antes de 95. Você vê que tem quase 30 anos aproximadamente. E naquele dia faltou um pouco, a igreja estava fechando, e o missionário falou para um auxiliar, disse assim, amigo, vai lá que Deus vai mandar uma pessoa entregar esse recurso. E ele disse que foi, depois ele contou, ele confessou, fui murmurando. Disse, brincadeira, que tarefa que me deram, a igreja está até fechada, estava meia porta só. Ele ficou na porta da igreja, mas e assim, murmurando. Daqui a pouco passou um cidadão, foi até na frente. Ele voltou, olhou para a igreja, está fechando, né? Mas eu posso entregar meu dízimo hoje? O homem disse, pode. Era exatamente o que faltava. O homem ficou indo. Irmão, aprenda uma coisa, nós andamos por fé e não por vista. O Elias, quando recebeu essa notícia, ele não desistiu, torna lá 7 vezes. Na 7ª, diz a Bíblia Sagrada, e sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Ele pode dizer, mas o que é? Imagine, você está esperando uma chuva para a colheita, uma chuva para melhorar alguma coisa. De repente você olha aquele céu azulzinho, aí daquelas partes lá do litoral, vem uma nuvenzinha. Você vai falar o que é? Não.
Meu irmão, aquilo simplesmente é o sinal da glória de Deus. A glória de Deus é representada muitas vezes na Bíblia como uma nuvem que vem. É um pedacinho que Deus mostra. É como Sansão no cativeiro. Ele estava lá e o cabelo dele começou a crescer. Isso também é sinal que Deus nunca retira a misericórdia de nós. Ainda que você tenha errado, ainda que você tenha vacilado, tenha pisado na bola, tenha feito alguma coisa errada, Deus vai continuar dando o sinal da glória dele sobre a sua vida. Sempre vai aparecer um sinal, é uma palavra que vem e diz, não é possível, Deus, mas eu errei tanto, eu fiz tanta coisa, Deus não vai desistir de você. Ele sempre vai enviar o sinal da sua glória. E o Elias viu isso como realmente uma resposta de Deus. E ele disse então para o Acabe, mais uma vez, falando por fé. Olha, ele diz assim, então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi a Jeriel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jeriel. Aí, meu irmãozinho, a rainha Jezabel ficou sabendo e mandou um recado, me façam os deuses outro tanto, se amanhã, a essa hora, eu não fizer com você o que foi feito aos profetas de Baal, que eles morreram, que ia matar o Elias. O Elias era sujeito às mesmas paixões, o Elias teve o quê? Medo. E o Elias, então, pegou assim, vamos embora, rapaz, sai, assim, ó, você fica aí, se esconde que o negócio deles é comigo, eu vou para o deserto, e foi para o deserto. Aí Deus mandou um anjo atrás dele, mandou pão e água para ele comer e beber, e aí ele foi cumprir a missão. Mas a nossa mensagem é essa, irmãozinho, temos que ter comunhão com Deus. Temos que ter, o Salmo 34, versículo 10, Davi diz assim, Salmo 34, 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Mas nós não podemos buscar a Deus só quando a corda está no pescoço. Nós temos que aprender a buscar a Deus sempre, ter comunhão com Deus, ter essa vida que eu falei do pregador da Coreia, que orava todos os dias, entenda? E quando ia pregar em algum país, que ele via que o clima era pesado, se preparava espiritualmente. Quer dizer, eu vou pregar num lugar onde tem muito feiticeiro, onde tem muita religiosidade, onde tem muita incredulidade. Quer dizer, ele se preparava, ele buscava a Deus. Veja o nosso Senhor Jesus Cristo, ele multiplicou pães e peixes lá em Mateus 14, e depois ele foi à parte lá orar, e chegada à tarde estava ele só buscando a Deus. Ele era Deus, mas estava como homem. Quando ele foi participar da crucificação, o que ele fez? Foi orar no Getsemane. E a Bíblia fala, Lucas 22, 39. O que a Bíblia diz para nós ali? 22, 39. Diz assim, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Mas o que ele costumava fazer no Monte das Oliveiras? Descansar, que seria lícito. Ele ia para o Monte das Oliveiras orar, buscar a Deus. Aprenda a buscar a Deus, aprenda a santificar a sua vida, como falei, buscar-me-eis e me achei quando me buscar de todo o coração. Então o coração tem que ser inteiro para Deus. Deus, eu não quero erro na minha vida. Deus, eu quero ter a mente santa, quero ter os pensamentos santos, quero ter, Deus, e principalmente onde você está se sentindo fraco, Deus, eu quero ser uma pessoa mais calma, quero ser uma pessoa de mais controle, porque quantas pessoas, pelo descontrole emocional, acabaram com o casamento, irmão. Não teve traição, não, é incompatibilidade, mas não é porque um é muito nervoso, o outro não foi paciente, não é verdade? Não conseguiram conviver juntos. Porque se lá no mundo eles cantam de dia, a gente briga, de noite se ama, e nem à noite eles não conseguiam se amar, não. Ela briga à noite, briga a qualquer hora. Então, quer dizer, acaba. Aí você, Deus, então me ajuda a ser paciente, que ele é muito nervoso, muda o meu marido, ou me ajuda a ser mais calmo, Deus, que eu sou muito agitado. Você tem que querer de coração, Deus, eu quero ser homem santo. Deus, eu quero orar, eu quero ser mais intrépido, quero ser corajoso. Vai funcionar, buscar de todo o coração. Aí ele diz aqui, ele costumava orar. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Você não tem que esperar chegar a tentação para orar. Quando a tentação chega, você tem que estar orando já, está ligado com Deus. Aí Jesus foi e falou com o Pai, né, mostrando o lado humano e tudo. Aí no versículo 45 diz, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo como? De tristeza.
Estavam deprimidos, abatidos. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Antes, ele disse: orai para que não entreis em tentação. Agora ele diz: levantai-vos. Por quê? Porque estavam caídos. Não, meu irmão. O bom é que quando a luta chega, você esteja de pé. E de pé não é posição física, é posição espiritual. Você está ligado com Deus. Nada rouba a sua paz, nada tira a sua paz. Nada mesmo, porque estáis dormindo, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação, para que o diabo não prevaleça sobre vocês. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, vai ser uma leitura rápida, versículos 6 e 7, ele diz assim: não estejais inquietos. O que está roubando a sua paz? O que está deixando você inquieto? O comportamento do marido, da esposa, do filho, da filha, a sua doença que apareceu, ou um problema financeiro. Não fique inquieto. Mas como é que eu não vou ficar inquieto? Ele diz: antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Apresenta a Deus a sua necessidade na oração, com ação de graça, crendo já na vitória. Deus, eu estou orando, não estou orando ao Deus de pedra, a um Deus de gesso, a um Deus de madeira, eu estou orando ao Deus que faz o impossível se tornar possível, e Deus, seja louvado o teu nome. Aí a Bíblia diz: e a paz de Deus não é um sentimento humano. Não, é a paz que vem de Deus, é uma tranquilidade, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A pessoa não entende, mas puxa, rapaz, esse cara é metido a fortão, a durão, durona, eu sei o que está acontecendo com ele, mas ele está forte. É que ele não sabe que você já está com a ação de graça, você sabe que Deus está agindo. Você anda por fé, você sabe disso. O Elias falou: pode ir lá olhar, mas rapaz, mas não tem nuvem nenhuma, como é que eu vou lá 7 vezes? Não é de uma hora para outra que vai vir uma chuva. Veio. Esse é o nosso Deus. Então nós temos que perseverar. A paz de Deus vai tomar. As pessoas ao nosso lado não vão entender, vão achar que somos acomodados, né? Que somos metidos a durões, que não queremos dar o braço a torcer, que fracassamos, que somos derrotados. Não, é que nós andamos por fé e sabemos que Deus está no controle. Precisamos disso. Para terminar, último versículo, para depois entrar em oração. Colossenses, depois de Filipenses é Colossenses, depois é Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 17. 16 diz: regozijai-vos sempre, não deixe o diabo tirar a sua alegria. Eu vou falar isso mais semana que vem. E ele diz: orai sem cessar. Não pare, não pare. Não é porque você ficar o dia todo. Não. Dá sempre comunhão com Deus. A sua oração não para. Não tem esse negócio que hoje eu estou cansado. Não, eu não orei, eu tenho que louvar a Deus. Eu não tenho esse negócio. Não, Deus, eu estou na tua presença. Louvado seja o teu nome. Você está sempre em comunhão com Deus. Essa é a mensagem. Hoje é para você recuperar a sua paz. Recuperar a paz para a sua casa. Mas começa com você. A chama tem que acender no seu coração primeiro.